Durante todos esses anos, o coro misto Santa Cecília tem sido um delicado mosaico de vozes e harmonias, desafiando o tempo e fazendo do canto sua missão maior. Enfrentou tempestades e silêncios, mas nunca desistiu de entoar suas notas encantadoras. Cantaram as alegrias e as dores do viver e exaltaram a beleza dos sons, estabelecendo laços de fraternidade entre si e com a comunidade de Gaspar. A comunidade e o coral sempre mantiveram laços indissolúveis, unindo corações no mais belo canto, ecoando a voz do coletivo nas igrejas, ruas e praças da região. O coral, em sua jornada, criou raízes na história de Gaspar, ecoando a tradição para toda a região e comemorando cada aplauso com uma celebração justa e merecida da sua trajetória. Cada ensaio marca algo, cada nota entoada marca algo, cada nota desentoada marca algo também. A gente aprende a cada entoar de som e tom e com as pessoas também. São escadas por uma vida inteira, né? Para uma história rica de convivência, de vivência musical, de aprendizado, de tudo que o coro misto Santa Cecília representa, né? Só o fato de um coro aqui na região ou em qualquer lugar existir por 125 anos com atividades praticamente ininterruptas, isso já é um feito maravilhoso. Isso se deve justamente as pessoas que fizeram parte desse coro, que se empenharam, tanto quanto regentes, quanto também componentes. Né? Pelos dados, ela começa no ano de 1848, com a vinda dos imigrantes Frederico Guilherme Tyram e a Kemperdik, a esposa Gertrudes Kemperdik. Eles vieram, então, para cá em 1848 e eles já chegaram aqui, digamos assim, com uma prática da ritualidade católica. Desde essa época até começar o coro mesmo, que ele foi fundado oficialmente só em 1898. Então são 50 anos, né? De 48 até 98 também. Logo também já começou com essa colônia se estabeleceu, né? E depois, em 1850, também se estabeleceu a colônia Blumenau. Então, começou a ter um movimento, né? E muitos padres também foram chegando. Quando chegou o Frei Pedro Zinzig... Na realidade, eles se estabelecem, né? Porque ali se faz a primeira casa paroquial de Gaspar, né? Então, aí eles dormem aqui, eles se estabelecem aqui como núcleo franciscano e por conta disso ele tinha mais poder de organização, digamos assim. Aí eles organizam e estabelecem o coro Santa Cecília. E aí esse sicilianismo, o Frei Pedro Zinzig, ele sai justamente desse movimento que estava muito forte na Europa. E aí ele vem para o Brasil e funda coro Santa Cecília por tudo onde ele passou, porque ele não fundou só o nosso coro, ele fundou uma porção de coros, né? Blumenau tinha o Santa Cecília até, e onde ele foi, no Brasil, ele foi fundando o coro Santa Cecília, porque era um mote daquela época, né? Era a força que tinha na Europa que eles trouxeram para cá. Tem um detalhe só para falar ainda do Pedro Zinzig também, que é importante, que foi ele que trouxe o primeiro harmônio aqui para a igreja, né? Para a cidade, né? O primeiro harmônio. Então isso, para um coral, é incrível, né? Ter um harmônio. Né? E isso já para a festa de São Pedro de 1899. Em 1901
já assume um outro frei e o Pedro Zinzi segue para outras paróquias, né? E dali são mais 20 anos de padres, né? Até chegar o primeiro maestro leigo. Basicamente, desde o início, sempre foi um coro misto. Sempre foi, não só no corpo do coral, mas também dos maestros e maestrinas. Né? Então, eu vi que... Né, nunca era só o padre, né? Às vezes tem as irmãs também que assumiam. A gente trouxe alguns nomes... Que eu me lembro duas. Úrsula, né, e a irmã Cecília. Então, esse primeiro maestro, depois do frei Pedro Zinzi, que foi o frei Wigberto Birk, né, que ficou também de 1901 até a chegada do frei Egídio Schweckhorst. Depois veio um frei chamado Leonardo Stock, que ele fez então a primeira foto do coro, a primeira fotografia. Onde está o meu avô e a minha avó. Depois do frei Leonardo Stock, a gente incluiu também a passagem das Irmãs da Divina Providência. A gente encontra a menção a duas irmãs, né, da Divina Providência, a irmã Ursulina e a irmã Beatriz. E elas deram continuidade. Então, o coro, ele não tem interrupção. Sempre alguém assumia, sempre alguém ligado. E até 1920, então, era da igreja, alguém da igreja. Ou era uma freira ou era um padre. Às vezes o padre não podia, a irmã ia, né? Sempre tinha alguém fazendo isso. Até então, quando o seu Luiz Franzói assumiu. Luiz Franzói foi uma pessoa assim que ele era pianista e também maestro, né? Aí ele nunca olhava para a gente, mas ele ouvia cada um. Aí ele dizia, as crianças não estão cantando certo, que as crianças era nós que era mais nova, né? Vocês imaginem assim, a ruptura que aconteceu, porque o seu Luiz Franzói morreu de repente, em 55. Ele morreu de forma súbita, ele teve um ataque fulminante e morreu. Aí ficou naquele limbo, e o padre na época... O frei Arthur Kleba, ele ficou em Gaspar de 56 até 62. Ele foi responsável assim, de segurar, né, de contactar o seu Ildefonso para cuidar do coral, de 55 a 58. Ele estudou muitos anos no seminário, né? Aí isso é que levou ele para a parte musical, de canto e no seminário ele aprendeu a música sacra. Música sacra. Aí quando ele entrou no coral, ele sabia bastante. Ele já tinha conhecimento da coisa, né? No seminário. E o pai, até inclusive na banda, que eu entrei na época do senhor Eurídio Spoli. Ainda era o senhor Eurídio, né? O senhor Eurídio Spoli que foi o fundador, eu acho. Daí... Naquela época, depois do seu Eurídio, foi o seu Egon Bono, e na falta do seu Egon, eu presenciei o pai também regendo, não uma coisa constante, mas numa quinta-feira, que eram os ensaios, que não tinha regente por um motivo ou outro, o pai ia lá na frente e tomava a frente da coisa, né? Aí isso não quer dizer que ele foi maestro da banda, isso não. Porque ele entendia um pouco da coisa e... Sim, sabia toda a partitura, né? Todas as notas musicais. E na época, era bem jovem ainda, o Dário Deschamps, que também estava cantando junto e porque também tocava o órgão e o harmônio, aí ele também então ficou com os dois. Frei Godofredo foi de uma importância muito grande, sabe? Tanto para a banda, né? Porque foi ele que começou essa parte toda cultural, musical. Ele ajudou bastante. Aqui é onde a gente realiza os ensaios. Tanto o coro quanto a banda.
E também aqui são dadas noções de escrita musical, como tem, né, os equipamentos aqui que mostram, né? A formação coral normalmente começa com o regente aqui e os cantores dispostos por naipes, né, na horizontal aqui, nessa largura. E normalmente o regente também ele toca, né, enquanto ele está regendo, então essa disposição fica mais tranquila. Quando eu comecei no coro, tinha um púlpitozinho aqui, onde o tio Egon subia e os cantores ficavam dispostos soprano aqui, contralto, baixo e tenor. Eu conheci ele justamente através da música, porque nós dois acabávamos tendo o mesmo professor de música. Foi no dia 17 de novembro de 54. Quando eu cheguei na casa do meu professor, ele já estava ensaiando, então, porque eu cheguei tarde. Aí eu bati na porta, aí quem abriu foi o Egon. Aí o Egon abriu e ficou olhando para baixo assim. Aí ele foi levantando os olhos, até que ele me viu. Aí, ele disse, meu Deus do céu, ele disse que ele não esquece, porque ele sempre achava que eu era uma galeguinha, baixinha e gordinha. Em abril, então, eu aceitei namorar com ele. E aí já no dia 1º de maio de 55, foi a primeira vez que eu entrei na igreja de Gaspar. E já entrei, eles estavam cantando, porque eu já cantava no coral Santa Cecília de Blumenau. E aí eles estavam cantando a missa de Ângeles. E eu sabia cantar, e eu comecei a cantar e já fiquei e não saí mais. Quando o Egon assumiu, nós já éramos casados, né? Eu já tinha tido a Celine. E ele disse, olha, simplesmente o Frei Arthur, ele pediu para eu assumir o coro, né? E ele era apaixonado, porque ele tinha a banda, tinha o coro, e ele morava em Blumenau, mas ele vinha para Gaspar, né? Para ensaiar. E era de bicicleta, não era de carro, não era de ônibus, não era de moto, era de bicicleta, né? O tio Egon, assim como meu pai, o João, foi autodidata, né? Então eles tinham um conhecimento profundo, porque eles tinham feito parte de outros grupos antes, onde eles estudaram música também com algumas outras pessoas, mas a maior parte do que ele sabia era de vivência mesmo, né? De escutar, de aplicar na formação do coral os conhecimentos que ele tinha, né? Na parte do pai como regente, ele conseguiu aprimorar e elevar o nível técnico e musical do coral, né? Então, o Egon realmente, ele inovou, ele começou uma mudança, né? Que antes era só música sacra, muito pouco música popular. Então a gente já começou a fazer trabalhos, né, um pouco diferenciados. Quando ele assumiu, ele fazia questão de ensinar todos os cantores a ler partitura, a tocar um instrumento, a não se limitar à prática só do canto coral, mas sim do ensino da música, porque ele acreditava que isso proporcionaria uma evolução muito maior do que só cantar, né? Com certeza, né? Isso auxiliava bastante a questão da afinação, da contagem do tempo. Isso proporcionou, na época, uma produção muito melhor, né? Dentro dos coralistas. Ele era muito bom, mas era rigoroso. Tu não podias olhar para o lado. Muitas vezes ele chamava a atenção e depois do ensaio ele ficava sempre com duas ali para deixar até cantasse direito o que ele queria, né? Eu lembro assim de a gente estar ensaiando no coral e aí a postura, ele sempre pegava muito no pé a nossa postura, tinha que ficar, né, com uma postura ereta, a questão da afinação, eu era um pouquinho desafinada, então ele ficava pegando no pé, assim. Então isso foi um divisor de água muito forte, então muitos do coral saíram, porque não conseguiram entender aquela nova maneira de fazer, né? Eu acho hoje assim, ele era disciplinado, era um homem com muita disciplina.
mas era porque amava, né? Gostava do que estava fazendo, né? Então tu quer chegar em casa, fazer o que tu tem que fazer, mas poder sentar. E aí ele queria tirar um instrumento, que era o clarinete, e ele pifava. O som não saía redondo como ele queria. Aquilo incomodava muito. Eu me lembro assim que ele ficava muito. E aí depois, então, é que a gente descobriu que era a história do sopro que ele tinha no coração, que não permitia ele ter aquele... Ele queria ser ótimo no instrumento e o clarinete acabou não dando conta, né? Ou seja, ele recebeu um legado já, né, que o antecedeu, mas ele trabalhou com responsabilidade e passou isso para frente, né, com tranquilidade, mas ele conseguiu elevar o nível do coral e da banda. Então, acho que isso foi um mérito dele, né, e a custa, assim, há muito sacrifício, mas era uma coisa que ele gostava, né, então ele fazia isso com paixão. De manhã, sábados e domingos, ele acordava a gente com piano, tocando músicas, entende? Isso é um som que fica no... E aí depois, então, que o tio Egon faleceu, o tio João, então, assumiu a banda e a Celine estava no coral. Ainda assim, então, tinha um entrosamento muito bom. O tio ele era uma pessoa muito marcante, assim, ele tinha com ele uma força muito grande e que isso conquistava a gente, apesar dele ser rígido, a gente tinha um respeito muito grande por ele, mas ao mesmo tempo a gente queria estar próximo dele. Ele era uma pessoa com muita sabedoria, então era bom para a gente estar do lado dele, era bom essa presença dele ao nosso lado. Em 87, mais ou menos, o pai já estava sempre um pouco doente e tal. Então eu sempre substituía ele. Todos os eventos que precisava, que ele não podia de alguma maneira, eu já substituía. E aí em 88 ele faleceu, daí eu tive que assumir, né, definitivo. Aí foi assim, foi um tempo de muita responsabilidade, muito medo, né, porque ele tinha uma carga de conhecimento, de estudo, que o pai não fazia outra coisa, ele só estudava, ele lia o tempo inteiro, ele fuçava tudo. E ele conviveu muito tempo com Oscar Zander, que era um grande maestro, e tinha um material estupendo. Então, ele tinha muita formação já, e informação. E eu não, né? Porque eu casei em 76, e aí eu comecei a ter filhos, e aí não deu para fazer muita coisa, sabe? Eu não podia fazer muita coisa. E aí quando o pai adoeceu, aí eu tive que começar a correr atrás. Aí a Celine, ela tinha o mesmo estilo do tio Egon, só que daí ela já atualizou um pouquinho mais na questão das músicas, introduzindo um pouco mais de cantos populares. Então assim, aí o coral começou a se diversificar um pouco mais, entrando outras pessoas, né? Pessoas mais novas, porque assim, até então no tio Egon a gente tinha um grupo que estava aquele grupo já há muitos anos, né? Era o mesmo grupo há muitos anos, então poucos novos entravam. A Celine, ela realmente também trouxe muita coisa nova, né? Que foi na época do centenário, ela realmente foi um trabalho que a gente fez assim com muita propriedade, né? Para deixar isso muito gravado, né? E para que as futuras gerações possam ter uma ideia do que a gente fez, do que a gente, né? Então era um desafio, tudo era desafio. Give me that old-time religion, give me that old-time religion, give me that old-time religion, isso não é not for me. Celine criou, né, esse modelo, né, de coro que tem uma técnica, né, a qualidade mais apurada, né, com pessoas que queiram estudar música, né. Então,
eu sempre vi assim como uma porta de entrada para aqueles cantores que até queriam estudar música para a vida, queriam participar queriam fazer uma faculdade de música, né? Foi um grande aprendizado, não é? Um grande aprendizado, porque eu nunca tive contato assim com música do canto coral. Nunca isso eu vim conhecer aqui em Gaspar. Então, para mim foi sensacional. Quando a gente entrou na realidade, em 2001, a gente pegou bem essa fase de transição da Celine. A Celine estava saindo e entrando o Dairo. Foi também, digamos, uma pessoa muito marcante, ele ficou bastante tempo como regente, ele também teve uma iniciação dentro do coro, da banda, desde pequeno, né, a história dele. Então ele sentia o coro como parte da família dele, assim. Era um pupilo da Celine, mas com uma outra visão já, né? Com outro estilo. Sempre foi muito bem dinâmico, né? Ele é bem do estilo que eu gosto, assim, né? De fazer coisas diferentes. E, tipo, ele também introduziu bastante músicas populares. Sem perder o lado religioso, com o lado mais lírico, clássico, assim. E depois ele foi colocando peças da Broadway, que eu acho que fez uma diferença e foi a parte do coral assim que mais deu boom, né? Onde a gente tinha mais pessoas. Mais jovens. Por exemplo, da gente cantar algumas peças do Vivaldi e do Mozart, né, que a gente olhava e dizia, meu, isso aqui é difícil, né? Mas assim, ao longo dos ensaios, aquilo foi se tornando prazeroso e o resultado daquilo foi algo que foi cativando muito a gente. E era uma energia muito legal, né? Por mais que existia, assim, disciplina, mas era divertido também. O café concerto era maravilhoso. Além da gente cantar no café concerto, a gente fazia coreografias, dançava. Então, assim, nossa, era um musical. Então, pensa, além de cantar, você podia treinar também a tua respiração, o teu fôlego. Essa condução, esse cuidado com a questão mais assistencialista mesmo, né? A proximidade, o vínculo afetivo. E ele é uma pessoa que sempre teve, assim, essa minha visão, primeiro como participante, depois já avaliando como profissional, né? Que eu me tornei da música. Eu aprendi muito com ele, né? Então eu tenho só boas recordações, assim, dinamismo, escolha de repertório. Ele era muito plural, né? E isso é importante quando você está num coro de comunidade, com pessoas diferentes, de formações diferentes, vivências diferentes, com bagagens de vida diferentes, né? A gente também teve um pouco de aula de canto com o Domingos Moreno e o Helder. E o Helder, que era um organista. Aí a gente sempre foi um pouquinho melhor depois daquelas aulas, né? E foi muito legal essa experiência de pegar essas transições e depois mais ali adiante pegar também a transição da Luíse, de ver também como que cada um desses regentes ele tem as suas características, né, na condução do grupo. Então a Luíse entrou, né, pegou o grupo assim já que vinha num ritmo acostumados com o Dairo, mas ela foi assim excepcional também. Uma pessoa muito profissional. Então eu acho que para a Luíse foi bastante desafiador, que era um grupo que já vinha assim com
com uma grande caminhada, né, sob a liderança do Dairo, mas eu também lembro que ela conduzia um trabalho com muita leveza. E ela tinha uma técnica diferente da do Dairo, ela tinha mais essa questão do bossa nova, samba de gafieira, que eram coisas que a gente não fazia tanto, e eram peças mais complexas também. Mas eu acho que, assim, ó, no quesito, para mim, eu tenho um carinho muito grande por ela, assim, foi um período curto, mas, assim, ela entregou muito bem. E assim, acho que marcou nessa questão, assim, de incentivar as pessoas a serem protagonistas. Assim, achei muito bacana nesse sentido. Engrandecimento. Quem estava ali aprendeu muito e experimentou coisas assim sempre diferentes, né? E a oportunidade de exercitar essa capacidade de observar, de sentir, né? E isso foi muito gratificante também. Tipo, ela começou a abrir assim, incentivar a gente a fazer tipo solo. Coisas novas, né? Assim, eu achei é uma técnica assim bem diferente do que era o Dairo, né? Mas como ela disse, eu também acho que é gratificante. Vem coisas novas, a gente aprende coisas novas, então assim, ó, não fica na mesma e aquilo vai renovando a gente, né? Mas para mim foi uma experiência muito importante, muito rica também sobre a regência e a liderança da Luiz. E agora então no ano passado que a gente teve a entrada do Denilson. E aí então já é uma mudança muito grande. Então, na década de 90, eu já cantei no coro sob a regência da Celine Gertner. Kumbaya, my Lord, kumbaya. E ao passar dos anos, há 2 anos, o Dairo me convidou para fazer um trabalho de técnica vocal com o coro. E um período seguinte eu fui surpreendido com o pedido de saída dele e ao mesmo tempo então a diretoria me convidou para assumir a regência. Como a gente veio durante a pandemia ali, a gente teve uma situação bem delicada, né, no mundo inteiro, na verdade. Nisso o coral também acabou se dispersando muito, as pessoas nem todas voltaram, isso acabou prejudicando bastante, né, o coro, infelizmente. Mas o Denilson assumiu esse ano passado, então, com um propósito aí de reerguer o coro, só que ele tem um outro estilo, né? Um outro estilo totalmente diferente de todos os outros regentes que passaram até agora. A técnica vocal, a minha técnica vocal, ela melhorou bastante, porque ele é muito assim de querer olhar os detalhes, a gente cantar, ele observa, faz a gente retornar, entender a respiração. Nossa, então quer dizer, aquilo tudo que a gente já aprendeu com o Dairo, com as técnicas do Denilson, está sendo muito gratificante, maravilhoso. Continuar. Ele é muito firme e ele exige de uma forma com que o coro Santa Cecília precisa disso. Ele precisa dessa exigência, desse trabalho que ele faz, que ele quer que seja excelente. Eu acho que o coro Santa Cecília merece essa excelência. Em 97, então, eu comecei a gente preparou tudo para em novembro, nós fizemos já o primeiro concerto preparatório para o centenário.
Se o coro teve um ponto alto, foi justamente o centenário, isso aí não tem dúvida. Assim, uma perspectiva, né, de ser um grande evento, e foi, né, de fato, um grande evento. Foi um concerto muito bem preparado, com todos os detalhes, né? Ensaiávamos todas as terças-feiras e aos domingos. Olha, foi bem puxado, mas valeu a pena. Aí foram 12 concertos, né, e convidamos ali Canarinhos de Petrópolis, a gente convidou corais no Rio Grande do Sul, vieram vários corais se apresentar em Gaspar, e aí a gente sempre fazia junto com o coro de Gaspar também. Veio de Itajaí, veio de Blumenau, veio Camerata, veio vários grupos. Este foi um dos momentos marcantes e importantes, porque foi uma preparação árdua, né, para nós, mas gratificante. Nós tivemos a presença de um coro da Alemanha, né, que veio para fazer parte com a gente. Para mim, eu acho que é o momento, o ápice desses meus 42 anos de coral. Eu acho que o centenário, o concerto desse centenário, acho que foi que a gente trabalhou muito, e assim, o resultado foi perfeito. Então, eu acho que isso realmente, para mim, é o que mais me marcou. Foi o que mais marcou a minha vida, né? Eu lembro de participar de pelo menos 3 viagens, uma para Tapira, quando a Celine já não estava mais sob a nossa regência, ela conseguiu organizar um movimento e nós fomos, cantamos na igreja da cidade dela, cantamos na igreja da cidade vizinha, fomos recebidos pelos moradores das cidades ali. Fizemos uma viagem a Curitiba também, que foi muito bacana, também cantamos em alguns lugares e foi a primeira vez que eu conheci alguns parques, alguns lugares especiais ali de Curitiba, que é uma cidade maravilhosa. Mas a principal viagem, que eu acho que até hoje é a viagem da minha vida, foi a viagem para a Argentina. Marcou muito para mim foi a gravação do CD, né? 2016, que foi uma batalha tanto quanto os ensaios, como arrecadar fundos para acontecer, né? Tudo acontecer. Começamos a ensaiar em 2015. Aí, final de 2016, nós gravamos, né? Nossa, que maravilha, sabe? Poder estar dentro de um estúdio, saber como é que funciona essa coisa de... Não é todo mundo junto. Vai lá primeiro o pessoal que canta o soprano, vai lá depois o pessoal que canta o baixo, o tenor. Mas o Noite Feliz, ali na época, foi, assim, uma sensação, eu não sei explicar até hoje, assim. E na hora do Noite Feliz, parecia que eu não estava na igreja, sabe assim? Parece uma sensação assim de que eu estou aqui participando disso, assim, sabe? Eu tenho CD, eu ouço de vez em quando, até nem em época de Natal eu estou lá ouvindo CD, assim, porque marcou muito, assim. Até o fato de como eu falei, eu nunca ter imaginado cantar no coral e estar vendo meu nome ali e cantei junto, sabe assim? Então isso foi bem marcante, assim. E tinha também alguma coisa especial que após a Páscoa, no segundo dia de Páscoa, oitava de festa, né? A gente fazia um piquenique indo com todo o grupo para o interior e lá a gente passava o dia, né, comemorando e era muito bom, muito bom. E também o coral cantou no meu casamento, que eu entrei em 2005, 2006 eu casei. Foi maravilhoso, né? Tu entrar ali, tá realizando um sonho de entrar na igreja, casando e escutar um canto, uma coisa que tu gosta de fazer, né? Então foi uma coisa que me marcou bastante. E quando eu fiz minhas bodas de prata, o Dairo veio cantar no meu casamento, sabe? Isso foi uma emoção muito forte também e uma coisa marcante na minha vida. Muito emocionante. Tu entrar ali na igreja já dá aquele, né? Tu tá casando, já fica, imagina com um coral cantando, né? Um coral que tu participa.
Eu lembro de um Natal, a gente fazer uma serenata com o coral no hospital. Agora eu não consigo me lembrar se foi no hospital em Blumenau ou se foi no hospital aqui em Gaspar. Mas, assim, de ver a emoção das pessoas que estavam lá, né, numa data assim tão importante, quando todo mundo está com as suas famílias, de repente o coral chegar lá e fazer uma serenata para um pessoal que tinha que ficar lá por questão profissional, quem estava internado. Então, isso o coral fazia, né, esse trabalho também, que era muito bonito e era gostoso. A gente saía de lá assim, né, com a alma lavada. Tanto para mim quanto para a mãe também, é uma coisa muito importante, que foi a presença do tio João e do Marcos, né, no coral. O Marcos, ele não pode esquecer, porque foi um amigo assim muito bom para nós, tudo, né? O Marcos foi meu melhor amigo, né? Já teve uma amizade de quase 40 anos e ele cantou no coro também por 30 anos mais ou menos também. E infelizmente morreu muito novo, né? E foi uma perda muito grande, porque ele era muito o coração do coro também, na parte se tinha uma pessoa sensata para resolver as coisas, era o Marcos. Assim como o tio João, da mesma forma. O tio João era muito toda a parte burocrática que ninguém sabia, né, que tinha que ser feita, o tio João fazia. E o Marcos, então, depois como administrador, também como presidente do coral e tal, ele reergueu o coro também, ele conseguiu muitas coisas para o coro, mas principalmente na parte humana, né, ele tinha assim ele conseguia cativar todo mundo, ele conseguia fazer com que todo mundo trabalhasse junto, além do regente, né, que tem o trabalho do regente todo, mas o Marcos fazia isso com uma maestria incrível. E o tio João, eu sou suspeito de falar também, porque assim, é meu segundo pai, e a capacidade que ele tinha, né, de conquistar todo mundo. Todo mundo queria ele perto. Eu para cantar, eu só conseguia cantar do lado dele. Então assim, o tio João era minha muleta. Então, até o dia que ele não cantou mais do meu lado, parece que eu perdi uma parte de mim. Então, assim, essas duas pessoas, eu acho que dentro do coro, foram, assim, as mais iluminadas. Tivemos muitos outros, mas muitos mesmo. Mas eu acho que essas duas foram, sem sombra de dúvida, se fosse para botar num pedestal, seriam os dois. Aqui também tem um inário de 1955, mas foi escrito pelo Frei Pedro Cinzi, que era o fundador do coro, né? E um fato interessante que eu acho bacana no coro, quando começamos a mexer nesses documentos e coisas documentais, é que eles pertenceram a cantores do coro. E gente, o seu Davi eu não cheguei a conhecer, mas cantei muitos anos quando eu entrei com a dona Verônica, que era a esposa dele, que cantou durante a vida toda também no coro, né? E esse era o inário, que não tem partitura, mas era o inário que eles usavam com letras, né, para as missas. Então, são joias preciosas que a gente guarda ainda, né, quer manter, porque conta isso, a história do coro, né, também. Desde o começo, até eu me encaixar ali no soprano, eu fui ouvindo, fui vendo onde eu me encaixava melhor. E aí, quando eu me instalei ali, né, fiquei ali, teve muitas meninas coralistas, né, que cantam ali no soprano comigo, que foram me ensinando. Até que eu cheguei lá, cheguei no coro, eu não sabia nada de partitura. Hoje em dia, tipo, com a ajuda delas, assim, eu vou vendo, aí às vezes eu sei quando é pra subir, ou quando tem algumas coisas, teve algumas coisas que eu aprendi. Eu acredito que com o tempo a gente vai aprendendo cada vez mais. Tem potencial para grande evolução. Cada um trazendo uma pessoa mais nova, assim como eu tive a oportunidade de conseguir esse ano trazer
tem uma posição que vai melhorar e cada vez vai aumentar mais a quantidade de pessoa que participa, que vem, que quer entrar. Eu sempre tive assim muita admiração pelo coro e até por essa parte de gostar de cantar, né? E sempre ficava assim muito admirada nas missas de Páscoa, na missa de Natal. Por exemplo, o ano passado foi a primeira vez que eu participei de uma missa de Natal, então assim foi muito lindo e emocionante para mim, né? Assim como tem os momentos alegres, divertidos no coro, também existem os momentos que para nós também foram tensos, né? A gente vai desde a dificuldade de manter financeiramente, como também para encontrar pessoas que queiram estar engajadas, né? O nosso coral, ele funciona de forma voluntária, então não são músicos pagos nem profissionais, né? Tem a questão do trabalho, que te chama a atenção e que te traz para o movimento. E tem os períodos que é normal, que as coisas se esvaziem para depois se encherem de novo, sabe? Eu acredito muito na coisa cíclica, sabe? O maior desafio é o financeiro mesmo, né? Eu acredito. Não que não seja também outros, né? Mas porque a gente não tem uma renda. Temos que ir em busca de projetos, de eventos, de fazer promoções e com as empresas também, que às vezes nos ajudam bastante. É um trabalho difícil, mas eu vejo assim, a gente tem aí uma história centenária que mostra que foi possível. E a cidade quer manter o coral, a igreja quer manter o coral, então acho que não é tão fácil assim de se perder. O futuro ele é um futuro de esperança. Ele é um futuro cheio de desafios, assim como tantos outros desafios que a gente tem em sociedade. Né, os grandes desafios da gente motivar as pessoas a participar de algo que não tenha uma consequência financeira, né? E eu vejo que o coral ele nasceu desse desejo de transformar as celebrações em momentos muito mais ricos musicalmente falando. Eu acho que o futuro ele não vai se acabar, ele está se encontrando de novo. Nem a dificuldade das distâncias, nem o tempo, nem as guerras, nem os conflitos políticos e nem a pandemia deu jeito de parar o coro. Parar o coro, é verdade. Né? Eu acho que é um marco para Gaspar assim muito grande. E eu me sinto bem e assim, né, poder participar dessa história. Tem várias pessoas que começaram cantando e toda a história de cantor de sucesso começa num coro de igreja, né? Mudou minha vida, né? Pela realidade que eu vim, a minha família sempre foi muito humilde e a oportunidade de vivenciar, de estudar música de forma gratuita, num ambiente acolhedor, seguro, né? Foi transformador. Então eu fiz parte do coro, fiz parte da banda. E as experiências, as pessoas me transformaram. Né? Quem quiser participar, quem quiser vir, é só chegar que vai ser muito bem acolhido. Quando se canta, quando se vive isso, a emoção ela sempre está presente. Né? Isso não é difícil. Eu desejo para o coro mais 125 anos, muito mais que isso, e que ele continue a cantar, encantar, e levar a emoção no coração e na alma de todas as pessoas. A mensagem que eu deixo é que eu sou uma pessoa muito de fé e rezo muito para que o coral nunca fique definido assim, sabe? Sempre tenha bastante gente pessoa que se interesse bastante para o coral. Porque quando a gente faz uma apresentação, a gente vê que o pessoal diz, ai, como é bonita a apresentação. Como é que a gente faz para entrar no coral? Entra no coral, às vezes não entra, mas aí para tudo, sabe? Porque é uma dedicação ao coral. Tem que ter bastante dedicação e ânimo para fazer esse trabalho. Então a música sempre vai ter o seu lugar de chegança, digamos assim, no ser humano, para transformação, para aconchego, para conforto, para abertura de pensamento, de transformação. Sempre será.